Olá, terceiro ano. Vou explicar para vocês a atividade de ciências. Nós estamos estudando sobre os astros, estamos estudando sobre observação do céu. Última aula nós vimos alguns, instrumentos utilizados na observação. E aí nós vamos fazer atividade agora continuando a matéria. Aqui tem uma escala de tempo, tá? Mostra os anos. E aí fala assim, marque o atual ano com um ponto vermelho. Nós estamos em 2020. Então, você vai vir aqui, bem no início, depois de 2000, porque aqui dá 2500, Então, você vai vir aqui bem no iniciozinho, logo depois de 2000, e vai fazer uma bolinha vermelha. Pode ser com lápis de cor, uma canetinha. Depois você vai fazer uma seta indicando o ano de 1609, que foi quando Galileu Galilei construiu a luneta. 1609. Então, aqui entre 1000 e 1500, 1500 a 2000. Então, 1609 vai ficar mais ou menos em aqui. Você vai fazer uma seta aqui, mais ou menos, nesse intervalo aqui. Um século tem 100 anos. Entre 1500 e 2000, quantos séculos se passaram? Quantos grupos de 100 aí nós temos entre 1500 e 2000? Quantos séculos? Você vai contar. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Quantos séculos? Você vai colocar a quantidade aqui. Nossa, tia, mas matemática e ciências? Exatamente. Já falei que matemática ela está relacionada em tudo na nossa vida. Então, fica ligado aí, Marcar com ponto vermelho o ano, 2020. Depois fazer uma setinha em 1609, foi quando Galileu Galilei fez, construiu a luneta. E depois vai colocar quantos séculos tem entre 1500 e 2000. Depois tem uma imagem aqui. Representa os planetas que estavam visíveis na Terra no mês de junho de 2018. Observe a posição de Marte, Saturno, Júpiter, Vênus e Mercúrio. Daqui é a posição que eles estavam visíveis, tá? E aí você vai responder. Na imagem estão representados a Lua e os 5 planetas. Escreva uma semelhança entre esses astros. O que eles têm em comum? A Lua e os planetas. Vamos pensar. Eles têm luz própria? Sim ou não? Você consegue lembrar aí se a Lua tem luz própria? Ou a Lua é iluminada pela luz do Sol, assim como os planetas? Então, você vai pensar, vai pesquisar, Eu já dei dica aí de uma característica que eles têm em comum, uma semelhança. E aí você pode escrever ou pode colocar outra que você encontrar, Mas a questão da luz já é uma coisa que todos eles são iluminados pelo Sol. Eles não possuem luz própria, nem os planetas, nem a Lua, diferente das estrelas. Consultando a representação do sistema solar, escreva o nome dos planetas representados na imagem conforme a distância que estão do Sol. Você vai olhar esses planetas aqui e você vai escrever o nome só desses planetas de acordo com a ordem que eles estão mais próximos do Sol. Então, nós sabemos desses aqui que está mais próximo do Sol é Mercúrio. Então, você vem aqui e escreve o nome do Mercúrio primeiro. E depois de Mercúrio? Tia, mas como é que eu vou saber disso? Então, você vai voltar um pouquinho no livro. Vamos procurar a representação. Vendo, vamos voltar na matéria que a gente encontrar. Tem as luas, nós estudamos, o céu. Achei a representação, página 112, Aqui você tem a sequência completa de acordo com que eles aparecem, Que eles estão mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aí você volta lá na página 125. E aí você vai olhar os planetas que estão aqui e vão colocar só esses planetas na ordem, escrevendo aqui. Embaixo tem aqui falando sobre observatório.
né? Observatório astronômico são locais onde é possível a observação de diferentes astros usando instrumentos como telescópios. No Brasil, há observatórios astronômicos abertos para visitação. Você pode conferir se existe algum perto de você. Nessa época está fechada. Nós temos um na UFES e eu recomendo, assim que passar essa pandemia, que se você puder estar indo lá com a sua família, é ótimo, tá? Muito bom. Esse daqui é em São Paulo, esse da imagem aqui. Mas nós temos lá em Vitória, na UFES, é aberto, você pode agendar uma visita depois da pandemia para estar conhecendo. É muito legal, recomendo aí para vocês.